Shabbat Shalom, tudo bom? Então, hoje o assunto vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a guarda do Shabat. Pois é um assunto que muitas pessoas querem saber como é que procede, como é que é a guarda de modo correto, segundo as Escrituras, né? Se é necessário guardar o Shabat, ou se isso já é uma coisa passada. Bom, vamos utilizar o nosso material básico, que é a Bíblia. Então, nós vamos hoje falar sobre a guarda do Shabat segundo a Torá, tá? E segundo, obviamente, o nosso mestre Yeshua. Portanto, vamos ver todos os conceitos de modo, claro, sucinto, né? Então, é um assunto muito rico. E guardar o Shabat não é somente ficar em casa deitado e dormindo. Tem uma série de protocolos que nós temos que aprender. Então, hoje vamos falar justamente sobre isso, sobre a guarda do Shabat, ok? Pois bem, o Shabat foi o primeiro mandamento que o Eterno nos deu. Vemos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 3, que ele diz justamente sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos consultar as nossas escrituras para ver o que ela fala. E diz assim a Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vejamos, o Eterno, ele não precisa descansar. Ele não é homem para que possa descansar, que necessite descansar. Mas ele fez a obra toda, né, segundo o nosso relato aqui em Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, ele mostra que Deus fez tudo em 6 dias. Toda a terra, todas as suas belezas naturais, todos os conceitos que é necessário para o homem, tudo foi feito em 6 dias. Inclusive o homem, dentro desse contexto, o homem foi feito no 6º dia. Então, vendo isso, o Eterno, o que ele faz? Ele separa o 7º dia, para justamente santificar. Qual o objetivo disso? Para que o homem parasse no 7º dia, para justamente guardar, buscar a Deus, cultuar ao Eterno. E aí, no 7º dia, ele estipulou como sendo sagrado a guarda do Shabat. É uma guarda perpétua. O Shabat não é algo que foi substituído por Deus, por ninguém. Hoje não precisa mais guardar Shabat. Não. A palavra diz, se formos analisar melhor, vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8. E ele diz justamente sobre isso. Êxodo 20, verso 8. E ele fala assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas posses, ou das tuas portas, dependendo da sua versão. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor, Adonai, o dia do Shabat, e o santificou. Veja, ele deixa mais uma vez claro que o Shabat é um mandamento para ser guardado por todos que o servem. Todo aquele que está buscando uma comunhão com Hashem tem que guardar o Shabat. Veja, ele diz que não é somente o servo dele, né? Não é somente
o israelita que guarda o Shabat, mas até o estrangeiro que está dentro da casa dele, ele tem que guardar o Shabat. Não é porque ele não é natural de Israel, não é natural hebreu, e ele no sábado ele vai transgredir. Não. Se ele está na casa de um hebreu, né, de um israelita, ele é obrigado a guardar o Shabat, pois aquela casa guarda o Shabat. Então, se na sua casa, irmão ou irmã, você guarda Shabat, aquele que visita a sua casa, quando chegar sábado, ele tem que, junto contigo, guardar o sábado. Ele tem que respeitar, pelo menos. Não é porque é sábado e ele pode fazer o que ele quiser, porque ele não é um servo de Deus que guarda Shabat. Ou, né, em alguns nossos irmãos, adventistas do sétimo dia, ou até mesmo um hebreu, judeu, messiânico, ortodoxo, não importa. Visitou a casa de um irmão que guarda Shabat, ele é obrigado a guardar o Shabat. Veja, é interessante isso. Já parou para analisar? Toda vez que um chefe de Estado, né, um presidente de um país, vai a Israel, ele não é obrigado, quando ele vai ao muro das lamentações, né, o Kotel, ele não é obrigado a colocar o kippah na cabeça e chegar-se junto ao Kotel. Sim, ele é obrigado. Mas por que ele é obrigado, se ele não é judeu? É o respeito à fé das pessoas que têm aquele espaço como sendo sagrado. É o respeito pela fé do próximo. Portanto, se um estrangeiro, uma pessoa que não vive a guarda do Shabat, vem à sua casa, ele é obrigado, por respeito a você, guardar o Shabat. Se ele vem à sua casa, ele é obrigado, por respeito a você, manter a kasherut. Não pode levar para dentro da casa de uma pessoa que não vive, que vive a kasherut, você não pode levar para a casa dela, contigo, alimentos impuros. Pois aquele ambiente, aquela casa, ela é consagrada a Hashem. E automaticamente, tudo que está lá dentro é consagrado a Hashem. A partir do momento que uma pessoa entra pelas portas dessa casa, portando contigo algum tipo de alimento impuro, com práticas desrespeitosas ao Shabat, ele está profanando aquele lar. Ele está indo contra a prática oficial daquele lar. Portanto, irmão, quando uma pessoa chegar na sua casa, ela tem que guardar o Shabat. Não existe, mas ela não é, então vou abrir uma exceção. Não abre exceção, pois Deus não abre exceção para a gente. Ele não fala para a gente assim, ó, é Natal, o mundo todo está confraternizando, celebrando esse Natal. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês também celebrarem o Natal. Então, por favor, podem ir. Você tem muitos parentes que celebram o Natal, então pode ir. Deus não faz isso. Deus deixa claro. Que nós não devemos compactuar. Lembra de Daniel, quando ele estava nos palácios de Nabucodonosor? Ele se guardou, ele não se alimentou da mesma comida que Nabucodonosor, ele se guardou e se alimentou com comidas puras, kasherut. E o Eterno o que fez? O abençoou. Deu a ele todo o entendimento para poder esclarecer os sonhos e auxiliar Nabucodonosor. Portanto, irmãos, não é porque o mundo está comemorando algo que o Eterno vai falar assim, não, ó, hoje eu vou abrir exceção para você, tá, meu filho? Pode ir lá. Não. Ele deixa bem claro que uma pessoa não pode servir a dois deuses.
Então, automaticamente, ele não aceita que uma pessoa que sirva a ele, em algum momento, sei lá, em um dado momento, ele vai lá e permita que essa pessoa pratique a idolatria ou conceitos pagãos só porque o mundo também está. Não, negativo, irmão. Então, vemos que o Eterno ele é muito rigoroso nesse ponto. Ou você serve a Ele, ou você não serve a Ele. Não existe meio termo. De uma fonte de água não pode sair água salgada e doce. Portanto, irmãos, o Shabat ele é consagrado. Tanto é que ele deixa claro que aquele que estiver na casa de um israelita, de um hebreu, ele é obrigado a guardar o Shabat junto com o dono da casa. E vamos mais além. Ele não diz somente isso. Ele deixa claro, se nós abrirmos o nosso livro, Êxodo, capítulo 31, verso 13. Olha só. Ele diz, tu, pois, fala, Deus falou para Moisés, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Eterno, que vos santifica. Veja, ele fala gerações. É perpétuo, é eterno. Ele não estabeleceu 2, 3, 10 gerações. Não, ele falou gerações. Mais uma vez, vou repetir. Portanto, isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Ou seja, o Eterno está deixando claro que é algo que é para dar continuidade. A guarda do Shabat é algo contínuo. Eu, meus filhos, meus netos, bisnetos, sucessivamente. Em momento algum ele falou assim, ó, quando chegar no seu bisneto, tá bom, beleza, já não precisa mais. Portanto, se ele diz isso em Êxodo 31, verso 13, ele está querendo dizer o quê? Que até hoje é para se guardar o Shabat. Ele não disse em momento nenhum depois deste período que agora está liberada a guarda do Shabat. Agora não, agora é domingo, tá, gente? O dia agora é domingo, ele decretou novamente um novo mandamento, disse que é domingo. Não, não é. Não é. O domingo foi estabelecido por um concílio de religiosos. Não foi pela Bíblia, não foi a Shem que disse. Foi um grupo de religiosos que se reuniram e estabeleceram o domingo como sendo o domingo para adoração a Shem. Portanto, irmãos, se você quer viver segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito neste livro, que é justamente o modelo de vida, guarda o Shabat. Não abre mão do teu Shabat. Ok? Continuando. Foi interessante esse estudo, hein? Mediante a tudo isso que eu acabei de falar, vemos a importância que o Shabat tem. O Shabat é considerado um moedim, né? O moed significa festa. A festa é a festa que o Eterno estabeleceu para conosco. Certo? São moedim, ou seja, plural de moed, plural de festas. O que acontece? Temos uma série de festas. Pessa, né? Páscoa, Sukkot, Yom Kippur e Shabat. Essas 4 festas, né, são festas de primazia, são festas que o Eterno estabeleceu para serem honradas todos os anos.
e por toda a eternidade, até que o Eterno estabeleça outra, se ele for mudar alguma coisa, mas é de geração em geração. Então, Shabat é considerado uma festa, uma data solene. O Eterno o santificou para guardarmos. E aí, como é que é isso? Aí vem aquela questão que a gente está aqui estabelecendo. Tá bom, o Eterno disse que nós temos que guardar o Shabat. E como guardar o Shabat? Irmãos, não é difícil guardar o Shabat. Eu ouvi de um judeu ortodoxo, dentro de um ambiente, dentro de um mercado, de um supermercado aqui no Rio de Janeiro, aonde ele estava numa fila de laticínio, né, de frios, e ele olhou para mim e para os meus 2 irmãos que estavam comigo, estávamos todos a caráter, tzitzit, kippá, já era final de Shabat, ou seja, já era noite de sábado para domingo. E aí ele olhou para a gente, ele não estava de kippá, ele não estava identificado como judeu, portanto ele nem precisava falar. Mas o Eterno, ele incomoda as pessoas quando ele tem que abrir o coração. E o camarada virou para a gente e falou assim, Shalom. Aí eu, Shalom? Vocês são adventistas do 7º dia? Eu olhei para ele. Não, irmãos, somos judeus. Yehudim. Ah, legal. Daqui do Rio? Eu falei, sim, positivo. Nossa sinagoga, ela fica estabelecida em São Gonçalo, no município metropolitano do Rio de Janeiro. Nós somos Yehudim. Aí ele olhou para mim, olhou para os meus 2 irmãos na fila, e aí eles acho que ele se sentiu incomodado, falou, também sou um judeu. Eu falei, amém, Baruch Hashem. Só que quando ele chegou a vez dele de comprar, fazer o pedido dele lá no setor de laticínio, de frios, ele me pede o quê? Salaminho. Gente, salaminho, para quem não sabe, é feito com carne de porco. E ele acho que ele pensou que nós iríamos criticá-lo ou falar algo para ele. De forma alguma. Respeito a decisão de todos, quer sejam amigos ou não. E aí, nós ficamos calados, não falamos nada. E ele se sentiu incomodado, ele virou para mim e falou assim, ele rindo, sem graça, ele virou e falou, fora de Eretz Israel, né, terra de Israel, é difícil manter kasherut. É difícil guardar mandamentos da Torá fora de Israel. Aí eu falei, é complicado, não falei nada, só disse que é complicado, mas no objetivo de complicado de entender o que ele está querendo dizer. E aquilo eu fiquei pensando, meditando, isso já tem aproximadamente 4 ou 5 anos, tá, irmão? Mais ou menos isso, 4 anos, 5 anos. E eu fiquei me perguntando, até hoje, eu gravo essa frase, eu gravo esta conversa, né? É difícil guardar kasherut? É difícil guardar os mandamentos de Hashem? Não, não é. Não é difícil, basta querer. O Eterno, ele sabe nossas intenções do coração. A partir do momento que você se dedica a querer guardar, a querer fazer, o Eterno abrirá portas e recursos e meios para você fazê-lo. Porque ele quer o quê? Ele quer que nós honremos. Deus quer da gente que honremos ele. Que respeitemos a Torá e aguardemos sinceramente. E aí eu deixo essa pergunta, é difícil guardar o Shabat? Não, não é. Shabat é um dia, é um único dia no meio de 7 dias, onde
você só precisa se guardar de algumas práticas, de alguns atos. E aí, entendendo, você começa a fazer, pode até que ser no início você tenha um pouco de dificuldade, né, por questões ambientais, estilistas, ou seja, por ser um costume ou não ser um costume guardar, então você ainda vai ter um momento de adaptação. Mas posso falar para vocês com toda certeza e clareza do meu coração, muito rápido você vai sentir que guardar o Shabat é algo tão natural, que até você vai se perguntar, meu Deus, eu botava tanta caraminhola na minha cabeça, eu achava mil coisas. Não tem dificuldade. Porque guardar o Shabat é quase que uma continuação de guardar a alimentação kasherut. É uma engrenagem, aonde elas vão se encaixar. E aí automaticamente você vai estar guardando 2 mandamentos em um só. Não é difícil. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a guarda do Shabat. Vamos entender primeiro o seguinte: a Bíblia, o calendário bíblico, ela é lunar. É um calendário onde flui contando as estrelas. O pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro significa um dia. O que eu quero dizer com isso? O sábado, ele não é contado no meia-noite do sábado. Não. Ele não é contado às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã do sábado. Não. Ele é contado ao pôr do sol de sexta-feira, onde chamamos de Kabbalat Shabbat. É a preparação do Shabbat. Pôr do sol de sexta-feira é quando surgem as primeiras 3 estrelas do céu. E aí você vai ter o início do Shabbat. Pôr do sol de sexta-feira começa o Shabbat. E ele se finda onde? No pôr do sol de sábado. Ou seja, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado é Shabbat. É nesse período que você vai fazer o quê? A guarda do Shabbat. Vai reservar esse momento para sua comunhão com Deus. Detalhe, quando eu falo comunhão com Deus, estou me referindo a dedicar um dia para Ele, que é assim que Ele determinou. Porém, nós, por sermos servos de Deus, pessoas que buscam viver a Torá, nós representamos a Torá todos os dias da nossa vida. Yeshua disse: vós sois a luz do mundo. Luz do mundo, ela não é só um único dia, ela tem que ser todo dia. Portanto, dedicar-nos a Deus em uns 7 dias. Tá? Porém, separar um dia para a adoração a Deus, para a guarda do Shabat, é no 7º dia, é o Shabat. A palavra Shabat significa descanso. E sábado é um termo grego para Shabat, tá bom? Então, quando falamos sábado, falamos Shabat em hebraico. E aí, hoje entendemos como descanso. É o 7º dia. Porque vem da raiz Sheva, que é 7, numeral em hebraico. Então, o sábado é o 7º dia de descanso. E como é que vamos guardá-lo? Agora que vamos entrar mais a fundo sobre a guarda do Shabat. A guarda do Shabat, ela tem, segundo os nossos rabinos,
são 39 proibições. Você tem 39 atividades proibitivas para serem executadas no Shabat. Caramba, é muita coisa. Não, não é. São coisas corriqueiras. Porém, Yeshua mostra alguns pontos interessantes sobre essas 39 proibições. Eu vou relatar para vocês as 39 proibições, tá bom? Nós temos um livro, que é um livro muito interessante. Eu vou deixar aqui o nome dele. Fatos Fundamentais do Judaísmo. Esse livro, do Rabino Nissan Dubov, é um livro básico para quem quer viver judaísmo. Só fazer um adendo. Este livro, ele é de origem ortodoxa, ok? Então, todo o preceito, toda a prática, ela vai mostrar aqui num conceito e numa filosofia ortodoxa, aonde em alguns pontos fogem ao judaísmo, fogem do judaísmo primitivo e fogem dos ensinos de Yeshua, tá bom? Então, nós vamos abordar esses pontos na medida do possível e no decorrer do estudo, ok? Então, as atividades, as 39 melahot, né, atividades proibitivas do sábado. Carregar. É proibido carregar qualquer objeto em espaço público, isto é, na rua. Por exemplo, não se pode carregar um talit ou um sidur para a sinagoga no Shabat. Eles devem ser deixados em lugar seguro na sinagoga. Queimar. Não se pode acender fogo no Shabat, por exemplo, é proibido fumar. Acender a chama de um fogão para cozinhar ou acender luzes, no caso das velas. Aqui ainda fala mais, é proibido andar de carro, porque conforme você liga o carro, ele gira faísca, automaticamente a faísca gera propulsão para poder fazer o carro andar. Então ele diz também que não pode. É proibido extinguir, ou exemplo, proibido apagar as luzes. Na maioria das casas onde se guarda Shabat, há um timer que acende e apaga as luzes automaticamente no Shabat. Arrematar, fazer qualquer tipo de conserto, escrever, apagar algo escrito, cozinhar, né? Aí podemos trazer aqui fogo, né? Queimar, acender fogo, lavar roupas, costurar, rasgar ou desmanchar qualquer tipo de costura, dar nó, né? Tipo amarrar um laço na cabeça, essas coisas. Desamarrar, no mesmo sentido, não pode dar um nó e também não pode desamarrar. Modelar, cortar um material para modelar. Arar, para quem é do campo. Plantar, ceifar, colher. Qualquer operação de colheita, como atar em feixes, etc. Debulhar. Qualquer operação na qual o alimento seja separado de seu receptáculo natural. Joeirar, né? Joeirar cereais. Selecionar, isso é, separar o bom do mal. Esta é uma das razões para as quais comemos gefilte fish no Shabat, para não precisarmos separar as espinhas do peixe. Peneirar, moer, misturar, pentear, no caso aqui, tecer, né, com lã e algodão, tingir, dar ponto, urdir, tecer, mesma coisa que bordar, desemaranhar, construir, demolir, arar armadilha, tosquiar, pelos de qualquer criatura,
abater animais, tirar a pele, curtir, alisar e marcar. Ainda tem também os acréscimos rabínicos, que chamamos de Rabanan. São leis que os rabinos acharam que o Eterno não colocou na Torá, e aí eles acharam que seria interessante defini-los também, para que não fossem realizados, para que não houvesse o quê? Uma prática de transgressão à Torá, ao Shabat, no caso. Bem, o que eu quero dizer aqui? Existem 39 melahot que os rabinos nos apresentam aqui. Porém, aí vem uma coisa interessante. São 39 mandamentos, e se você for analisar, alguns aqui, você não teria como fazer, porque Yeshua disse que o sábado ele veio para o homem e não o homem para o sábado. O sábado veio depois que o Eterno fez o homem, o Eterno estipulou o sábado para ser guardado. Ele não fez o sábado e depois fez o homem para dizer, ó, você tem que guardar o sábado. Não. Então, na ordem, entendemos que o homem é superior ao sábado. Não quero dizer com isso que podemos transgredir o sábado, não. O que eu quero dizer é o seguinte: existem coisas que aqui, nessas 39 melahot, ficariam difíceis de você cumprir pela exigência rabínica e não pela exigência da Torá. Quais são elas? A vida. A vida precede qualquer mandamento da Torá, pois a Torá veio para a vida. Então, ela não pode ser superior à vida, porque o Eterno deu vida e Ele guarda a nossa vida. Automaticamente, a vida precede qualquer mandamento. Aí é que eu falo, as pessoas são muito legalistas, pois eles querem cumprir a guarda do Shabat de uma maneira tão à risca, que aí você começa a esquecer o próximo. E é justamente isso que o Eterno ele não quer que nós façamos. Quando ele manda seu filho Yeshua para, junto conosco, nos conduzir de volta, techuvá, para a presença de Hashem, ele automaticamente ele faz o quê? Ele nos dá uma nova chance de vida na comunhão com Ele. E aí, meus irmãos, é o que eu deixo bem claro. Yeshua, ele veio e mostrou que o legalismo atrapalha na nossa comunhão com Hashem. A pessoa quer ser tão religiosa que ele esquece a primazia das Escrituras, que é vida. Portanto, por mais que hajam 39 proibições descritas na Torá e juntamente com o que os rabinos estipularam, existe um preceito acima de tudo: a guarda da vida, a manutenção da vida. E é justamente isso que o nosso mestre Yeshua, o Messias de Israel, o Filho do Eterno, ele combateu incessantemente enquanto ele esteve aqui como homem entre nós. E isso eu vou mostrar para ti agora, porque Yeshua, ele mostra que é importante guardar o Shabat, tanto que ele cumpriu. Mas acima de tudo, a importância é de cuidar de vidas. Yeshua, ele diz
em Mateus 12. Vamos começar com Mateus 12, capítulo 1. Perdão, Mateus capítulo 12, verso 1 a 8. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para que nós possamos compreender com clareza as palavras de Yeshua. Ó, verso de 1 a 8. Naquele tempo estava andando Yeshua no Shabat entre grãos, e seus talmidim estavam com fome, e começaram a arrancar espigas e comeram. Então os fariseus, os prushim, quando os viram, disseram-lhes: eis que os seus talmidim, os seus discípulos, fazem algo que não é lícito fazer no Shabat. Yeshua, porém, lhes disse: não leram o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele? Isso aqui, ó, vou deixar bem claro, vou dar referência, tá, gente? Yeshua aplicou o princípio conhecido como Pikuar Nefesh, ou seja, que a preservação da vida humana se sobrepõe ao cumprimento de determinadas mitzvot. Com efeito, o Talmud discute inúmeras situações em que um mandamento pode ser relativizado com a finalidade de salvar a vida. Yomá 83a. Em outras palavras, a preservação da vida prevalece sobre o Shabat. Tá? E aí, continuando, verso 4. Como entrou na casa de Elohim e comeu o pão da mesa de Adonai, que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos Kohanim, aos sacerdotes. Isso está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 21, verso 7. Ou 1 Samuel, capítulo 21, verso 6. Vai depender da versão que você estiver lendo. Então vamos lá. 1 Samuel 21, 7 ou 1 Samuel 21, 6. Está referenciado na prática que Yeshua acabou de relatar sobre o que Davi, rei David Hamelech, fez quando ele entrou no templo, onde ele não poderia comer aquele pão que era exclusivo para os Kohanim. E o Eterno não o condenou por isso. Continuando, verso 5. Ou não leram na Torá que os Kohanim no templo quebram o Shabat e ficam sem culpa? Aqui, quando ele fala que quebram, eles profanam o Shabat. Porque uma das proibições do Shabat qual é? Trabalhar no Shabat. Nós não podemos trabalhar no Shabat, mas os Kohanim trabalhavam, isso era o ofício deles. Os sacerdotes, qual era a função deles? Trabalhar no Shabat, no templo. E aí eu te falo, o Yeshua está mostrando para os fariseus que o legalismo estavam deixando eles cegos. Eles queriam condenar as pessoas por práticas, só que eles esqueciam que os Kohanim trabalhavam no Shabat. E aí, no verso 5 ainda, diz o Shabat e ficam sem culpa. Ou seja, sem culpa significa sem condenação por parte de Hashem. Onde é que está isso? Números, capítulo 28, verso 9. No Shabat, os Kohanim trabalhavam oferecendo sacrifício a Hashem, e tal atividade não era considerada ilegal. Pelo contrário, tratava-se de serviço ordenado pelo próprio Eterno. Veja, o Eterno estipulou o trabalho deles para o Shabat. Ué, será que o Eterno teria duas palavras? Então, não pode trabalhar no Shabat, mas pode trabalhar no Shabat? Não. É justamente isso que eu estou deixando claro. O legalismo no qual as pessoas fazem do Shabat é que está complicado. Né? Querem guardar tanto o Shabat, querem ser tão religiosos e condenam as pessoas
se o Eterno não estão condenando? Continuando, verso 6. Mas eu lhes digo, quem é maior do que o templo está... quem é maior do que o templo está aqui. Ele está se referindo a ele mesmo, ao Filho do Eterno. Continuando no verso 7. Portanto, se soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não teriam condenado aqueles que estão sem culpa, porque o Senhor do Shabat é o Filho do Homem. Veja, ele está referenciado, esse texto, no livro de Daniel, capítulo 7, versos de 9 a 14. Ainda tem uma nota, Mateus, Matitiarro, 9 e 6, no capítulo 9, verso 6, certos manuscritos gregos acrescentam o até, o Filho do Homem, até do Shabat é Senhor. Veja, irmãos, momento nenhum o Eterno está condenando as pessoas. Existem exceções em tudo na nossa vida, inclusive na guarda do Shabat. Está aqui, no livro de Mateus, capítulo 12, versos do 1º ao 8º. Acabei de relatar para vocês uma condição que Yeshua foi confrontado porque os seus discípulos estavam comendo. Ou seja, eles estavam matando a fome. Vou só ler essa parte. Estava andando Yeshua no Shabat entre grãos e seus discípulos estavam com fome. Irmãos, quem já passou fome sabe quanto é doloroso você estar com fome e não ter nada para poder comer. Yeshua está deixando claro, aqui é manutenção da vida. Se você não come, você morre. Você começa a passar mal, perde suas forças e pode vir a óbito. Manutenção da vida é o principal mandamento. Vida. Então, Yeshua está mostrando aqui que guardar a vida, ou seja, alimentar, cuidar da sua vida, para que você não a perca, está acima de qualquer mandamento. Só existem 2 mandamentos que você não pode, de forma alguma, transgredir. Profanar o nome de Hashem e cometer idolatria. Esses 2 mandamentos, se você precisar morrer para não executá-los, aí você tem que morrer. Profanar o nome de Hashem, ou você profana ou você morre. Morra. Idolatria, ou você adora a deuses pagãos ou morre. Morra. Assim está estabelecido na Torá. Ok? Continuando. Logo mais à frente, nós temos aqui Mateus capítulo 12, verso 12. E ele diz: ora, quão mais importante é o homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito no Shabat fazer o bem. Isso aqui está sendo referência a um fator interessante. Yeshua, ele cura uma pessoa com a mão atrofiada. E aí, nesse momento, os fariseus, os líderes religiosos, começam a indagá-lo, porque ele está curando, praticando um trabalho
ou seja, na mente deles, transgredindo o Shabat. E é interessante o quanto eles querem tentar acusar Yeshua por transgressão de alguma das leis. E vemos que isso não foi fato. Eles não conseguiram acusar Yeshua em momento nenhum por transgressão da Torá. E aí, deixo aqui para que vocês possam refletirem. A continuação está no capítulo 12, do verso 9 ao verso 13. Do 9 ao 13. Onde ele fala sobre a cura desse homem com mão atrofiada. É interessante que ele deixa claro no verso 12 que o mais importante é o homem do que uma ovelha. Por quê? Ele confronta os religiosos. Se vocês tivesse a ovelha de vocês caindo num buraco, num precipício, entendeu? Vocês não iriam tirá-la, mesmo sendo Shabat? Vocês não iriam tirar esse animal do poço, do buraco, mesmo sendo Shabat? Ou seja, vocês não iriam cuidar do animal de vocês? Ninguém quer perder sua ovelha, ninguém quer perder seu animal, porque caiu num buraco, não vou deixar ele. Se ele ficar vivo até o final do Shabat, eu vou retirar. Senão, deixa morrer. Não vamos fazer isso. Yeshua confronta, né, a hipocrisia desses homens. E logo à frente ele mostra que a vida humana está acima da vida do animal. Né? Então, vemos que Yeshua confrontava diligentemente os líderes religiosos, justamente por suas práticas de muita religiosidade. E aí, irmãos, continuando nossa leitura aqui sobre Yeshua e o Shabat, vemos em Marcos, capítulo 2, verso 27. Olha só que lindo. Ele diz justamente a confirmação do que a gente estava falando no início da nossa conversa, do nosso estudo. Marcos, capítulo 2, verso 27. Ele diz, eu vou ler o 26. Como entrou na casa de Elohim quando estava Aviatar, o Kohen Hagadol, e comeu os pães da mesa de Hashem, que não estavam autorizados a comer, exceto os Kohanim, e deu também àqueles que estavam com ele. Yeshua novamente citando o momento que o rei Davi ele come dos pães da apropriação, que eram exclusivos dos Kohanim. E aí, ele deixa aqui, no verso 27, e disse-lhes, o Shabat por causa do homem foi criado, e não foi criado o homem por causa do Shabat. Viu? O homem foi criado, e para ele guardar, para ele se aproximar mais de Deus, Deus estabeleceu o Shabat. Então, o homem, a vida do homem, precede o mandamento. Seguindo mais à frente, no livro de Marcos, capítulo 3, versos 1 ao 6. Eu vou ler para vocês aqui. Entrou novamente Yeshua na sinagoga, e estava ali um homem cuja mão era atrofiada. Eles estavam observando-o para se curasse no Shabat, acusá-lo. E disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se no meio de todos. E também lhe disse, é lícito no Shabat fazer o que é bom ou o que é mal? Salvar vida ou matar? Mas ficaram em silêncio. E olhou para eles com ira, estando triste por causa da dureza de seus corações, e disse àquele homem, estenda sua mão.
e ele a estendeu e sua mão foi restaurada. E saíram os pirushim, né, os prushim, ou seja, os fariseus, imediatamente com a casa de Ordus e tomaram-lhe conselhos contra ele acerca de como destruí-lo. Veja, Yeshua confrontou aqui novamente, botando na balança o que é lícito fazer no Shabat. Deixar morrer? Deixar a pessoa definhar? Ou cuidar da pessoa? Ou realizar uma manutenção da vida da pessoa? Cuidar, salvar uma vida? Ele deixa claro que se o homem precede o mandamento, se a vida humana precede o mandamento, óbvio que devemos cuidar um dos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Seria muita hipocrisia minha falar assim, se eu estiver doente, me deixa morrer. É Shabat, não, me deixa morrer. Não, se eu estiver doente, o que eu vou fazer? Eu vou para um hospital. Eu vou buscar a cura do meu problema. Se eu estiver na sinagoga, eu passar mal, eu vou ser socorrido para o departamento de primeiros socorros, saúde, enfim, enfermaria, e depois conduzido para um hospital. Então não existe essa proibição de guardar a vida, né? De ter, não, deixa morrer porque é Shabat, não vamos cuidar da pessoa porque é Shabat. De forma nenhuma, isso não existe. Mas os legalistas, os religiosos, querem dizer para você, irmão, não pode fazer. Esse é o grande problema. O legalismo que há entre as pessoas. Continuando, estamos chegando ao fim desse estudo. E vamos agora falar sobre o livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Olha só que coisa interessante. Muitos querem dizer que Yeshua não guardava o Shabat. Yeshua, ele profanava o Shabat. Mas não é verdade. Yeshua, em todo o seu tempo, aqui como homem, ele guardou o Shabat. Ele cumpriu todas as leis cabíveis ao homem. Tá? Não são 613. Ele não cumpriu os 613 mandamentos. Não. Ele cumpriu todos os mandamentos cabíveis ao homem, pois ele era homem. Ele não era sacerdote, diretamente falando, naquele momento. Desculpa. Ele não era mulher, para poder cumprir período de Nidá, Mikveh. Não. Ele não era juiz, porque ele teria que cumprir mandamentos voltados para julgar juízes. Ele foi um homem. E ele, como homem, cumpriu todos os mandamentos que assim cabiam a ele. Guardou Shabat, guardou Kasherut, fez Brit Milá, fez Bar Mitzvah, tudo que era prática judaica, prática hebraica, lá do povo de Israel, Yeshua cumpriu. Então, não podemos dizer que Yeshua transgrediu o Shabat. Não. E vou mostrar isso agora, num dos momentos mais interessantes. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16, que ele diz assim: e foi a Nazaré, Natzeret, onde cresceu, e entrou como estava acostumado na sinagoga no dia do Shabat. Ele levantou-se para ler. Veja, Yeshua no Shabat foi para a sinagoga. Ele foi cumprir o rito como todo hebreu. Ele ia à sinagoga, ele ia ler Torá, ele ia ler os profetas, ele cumpria o seu serviço religioso, Hashem, ensinava na sinagoga, ministrava para as pessoas. Então, Yeshua nunca descumpriu nenhum Shabat.
mas nem por isso deixou as pessoas morrerem de fome. Ele deixava as pessoas comerem, ele curava pessoas justamente pela manutenção da vida. Ele não era religioso. Yeshua nunca mostrou que ser religioso era o certo. Ele sempre mostrou que o certo é servir a Hashem e cuidar do próximo. Portanto, irmãos, não existe transgressão quando nós falamos de Shabat, quando você precisa descumprir o Shabat por questões de vida, pois o nosso mestre mostrou isso. E no capítulo 13, versos 10 a 17, está registrado: enquanto Yeshua ensinava no Shabat, numa das sinagogas estava lá uma mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos e estava curvada e não podia endireitar-se nem em tudo. Yeshua viu e a chamou e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. E colocou sua mão sobre ela e imediatamente se endireitou e ela glorificou a Hashem. E o líder da sinagoga, estando irado porque Yeshua curava no Shabat, respondeu-lhe e disse às multidões: 6 dias há em que é lícito o trabalho. Venham para serem curados neles e não nos dias de Shabat. Mas Yeshua respondeu e disse-lhes: hipócrita, cada um de vocês não solta no Shabat o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva para beber água? E esta mulher, uma filha de Abraão, a quem o acusador manteve amarrada por 18 anos, não seria lícito soltá-la do cativeiro no dia de Shabat? E havendo dito estas palavras, ficaram envergonhados todos os que tinham se levantado contra ele. E todo o povo se alegrava por todas as maravilhas que eram feitas por suas mãos. Veja, Yeshua, ele mais uma vez confrontou os religiosos, os líderes de sinagogas, que queriam impor o legalismo da religião, o legalismo dos ensinos rabínicos, e esqueceram do principal, da primazia da vida. Portanto, irmãos, guardar o Shabat, resumindo tudo que eu falei, é deixar de fazer coisas que seriam para o seu bel prazer. Por exemplo, negociar. Não devemos tratar de negócios em dia de Shabat. Não devemos falar sobre assuntos que te conduzem a falar sobre economia, finanças, para seu sustento. Assuntos que vão te trazer um benefício material, diretamente ou indiretamente. Portanto, vamos falar numa conversa, uma pessoa me pergunta: professor, na sua academia onde o senhor dá aula, quais são os dias de aula que o senhor dá aula lá e qual o valor? Eu não posso tratar desse assunto no Shabat. Eu não posso, no meio de uma conversa, se eu vendo um material, uma pessoa me mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou de outra forma, ou me ligar: professor, o senhor tem um material tal para me vender? Se tem, quanto é? Eu não posso falar sobre isso, porque eu estou quebrando o Shabat por coisas que realmente não podem ser tratados. Ou seja, sobre assuntos que vão me trazer benefícios financeiro e material, direta ou indiretamente. Mas, se você trabalha, sustenta a sua casa, e o seu trabalho te obriga a trabalhar no Shabat, não saia do trabalho por isso. Porque hoje, esse trabalho é o sustento da sua casa. É ele que dá a manutenção da sua vida. Portanto, se você não trabalhar no Shabat, neste
Exemplo, se você abandonar o seu trabalho porque você não quer trabalhar Shabat, sem ter algo para substituir, a sua casa vai sofrer pela falta de manutenção. O alimento da sua mesa vai acabar e você não vai ter de onde tirar. Portanto, irmãos, trabalhar no Shabat, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo ocidental, que não tem a guarda do Shabat, o Eterno, ele não nos condena por isso, porque estamos num momento de galut, né? De dispersão, aonde vivemos em países, em locais que a Torá não é a regra de vida. Portanto, se você trabalha no Shabat por uma questão necessária, Baruch Hashem, o Eterno está te glorificando por isso. E ele vai te dar uma oportunidade para você deixar de trabalhar no Shabat para cumpri-lo, o mandamento. Claro, mediante a sua busca. Não adianta você ficar querendo, Hashem, me dá uma condição para guardar o Shabat. Mas quando há uma oportunidade de guardar o Shabat, a pessoa prefere trabalhar porque vai ter um dinheiro a mais, vai ter um não sei o que, aí pinta. O cara não trabalha mais no Shabat na empresa que ele trabalhava, mas aí surge no meio da semana um convite para fazer um extra, aí cai no Shabat, o cara, não, eu vou um extrazinho, pô, sabe o que é, né? Dinheiro, tá precisando, pá. Aí não, aí você também pede, né? O Eterno não vai te abençoar por isso. Você está transgredindo porque quer. Agora, se você tem uma profissão, tipo um policial, um agente da lei, né? Alguém, um enfermeiro, um médico que trabalha cuidando, manutenção de vida, trabalhando no hospital, em ambulâncias, esses profissionais, eles são resguardados pela manutenção da vida. A vida precede o mandamento. Então eles trabalham para sustentar a casa deles e para cuidar de pessoas. Aí a Torá, ela é permissível. Ela permite que nós deixemos de guardar o Shabat por isso. Porém, a todos os assuntos que são fora do quesito espiritual, nós não devemos cumprir, não devemos fazer. Se eu posso deixar a comida pronta na sexta para no sábado comer sem me preocupar em ter que esquentar num fogo, faça isso. Eu tenho micro-ondas, Baruch Hashem. Eu tenho uma plata, que é uma placa onde ela aquece de modo que não é fogo, é energia, ela aquece e esquenta o alimento. Amém? Eu tenho uma cafeteira onde eu posso fazer meu café sem precisar acender fogo, sem precisar riscar um fósforo. Né? Isso tudo é guardar o Shabat. É você exercer o seu direito, né, que o Eterno nos dá, de sustento, de alimentar-nos, e, ao mesmo tempo, guardando o Shabat, mantendo a primazia da guarda do Shabat. Nós temos filhos pequenos, então temos que dar alimentos a eles. Se eu tenho um micro-ondas, se eu tenho um forno elétrico que não trabalha com fogo, eu vou utilizá-lo. Mas se eu não tenho nada disso, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar mediante as condições que eu tenho. Se eu não tenho oportunidade, meu Deus, eu não consigo guardar o Shabat porque eu não tenho como não fazer a comida, eu não tenho como deixar a comida pronta de um dia para o outro, enfim, eu não posso julgar, não estou aqui para julgar, eu estou aqui para esclarecer. Irmão, se você não tem condições para guardar o Shabat de modo pleno, faça na medida do seu possível, pois o Eterno conhece a intenção do vosso coração e Ele vai te honrar mediante a isso. Eu queria muito guardar o Shabat, mas eu vivo na casa de parentes e os meus parentes não têm a Torá como sua regra de vida. E aí o que acontece? Minha mãe, meu pai, meus avós, todo mundo cozinha, todo mundo faz tudo. Eu vou fazer o quê?
eu vou fazer o que eu posso. No meu espaço, naquilo que é meu, né, o meu quarto, o meu cômodo, ali é só meu, ali será justamente a minha casa, né? Aquele ambiente será reservado para Hashem, aquele ambiente será guardado, tudo que vai entrar naquele ambiente vai ser produtos kasher, vai ser tudo para honrar Hashem. Automaticamente, o Eterno vai lhe dando condições. E você gradativamente irá vendo oportunidades para estar cada vez mais ampliando a sua guarda de Shabbat, melhorando, aprimorando, a chegar a um nível aonde a sua vida está toda baseada na Torá, guardando o Shabbat, guardando o Kasherut, vivendo uma vida em plena comunhão com Hashem. Amém? Portanto, irmãos, não se cobrem acima do que vocês podem. Não é porque eu não posso hoje, mas eu tenho que fazer. Aí você vai acabar fazendo pelo legalismo e não porque você de fato quer ou tem condições de fazer. Lembre-se, Yeshua mostrou muito bem naquele momento onde, com referência ao dízimo, a viúva deu uma moeda e uma série de pessoas, inclusive líderes, deram valores astronômicos perto do que ela deu. E Yeshua disse que ela deu mais do que todo mundo, não pelo valor, mas pela sua dedicação. Então, quando você se dedica, você tem kavaná, você tem intenção de cumprir, o Eterno ele dá prioridade em você. Ele te abre as portas pela sua intenção, pela a dedicação do vosso coração, pela sua kavaná, e não porque você está mostrando o que pode fazer. Aí vira legalismo, vira religiosidade. E comunhão com Deus não é religião, é justamente relacionamento. É a primazia de uma relação. É igual um casal, um homem e a mulher. Ela vive um relacionamento, ela vive a primazia do estar com o outro. Ou seja, o prazer de viver essa comunhão. E não para mostrar para os outros que ela vive em comunhão. Amém, irmãos? Espero poder ter auxiliado a todos e que esse estudo não foi completo, não é muito, mas é uma base para que possamos entender e procuremos viver segundo a Torá de Hashem, segundo a Bíblia, pois nós temos diversos exemplos, e principalmente o de Yeshua, o nosso Messias e Rei, Filho de Hashem. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos traga entendimento pleno das suas Escrituras, no nome precioso do nosso Rei Messias, Yeshua. Shabbat Shalom. Qualquer coisa, só me procurar, mande a sua dúvida e teremos um prazer enorme de poder auxiliá-los e sanar suas dúvidas. Forte abraço. Shalom, shalom.